Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós vamos começar aqui essa nossa mesa. Somos colocados para falar sobre temas da terceira sessão. Gente, quando eu vi temas da terceira sessão, eu falei, não vamos ficar aqui umas 2 semanas falando de temas da terceira sessão, né? Espero que meus colegas aqui tenham escolhido a dedo aí o que a gente tem para falar. Bom, primeiro eu quero agradecer a BDF, Dr. Gustavo, Dr. Felipe, que não está aqui, agradecer a CONCAF, na pessoa da nossa presidente. A CONCAF vem fazendo um trabalho excepcional. Ela não existe, praticamente não existia quando eu entrei no CARF. Aliás, estou recebendo plaquetinha plaquetinha de decano já tenho faz tempo, né? Mas é de patrimônio. Já veio minha plaquetinha de patrimônio já. Ela veio se desenvolvendo a CONCAF com os novos presidentes e agora de uma forma exponencial trazida pela Ana. Parabéns, Ana, e que continue assim. Bom, nós vamos falar sobre temas aqui da terceira sessão. Para quem não está afeto ao CARF, a terceira sessão, dizem que ficou com o resto. Mas, gente, não é o resto, tá? É muita coisa, nós temos IPI, PIS, COFINS, o aduaneiro, nós temos várias situações ali, CID, esses dias até CPMF ainda estava votando, para vocês terem uma ideia do que vem, né? Então, são temas bem esparsos, mas que trazem um debate muito rico, tanto para os bancos acadêmicos quanto para a gente, para as pessoas que militam aí na área tributária. Bom, sem mais delongas, eu vou começar passando a palavra para a minha querida presidente, que foi retirada da gente da terceira sessão, mas a doutora Lisiane, que hoje não é mais presidente da terceira sessão, é da segunda, auditora fiscal. Gente, se eu for falar o currículo dela aqui inteiro, vai ser muito grande, mas o que eu quero pontuar é o seguinte: a terceira sessão, ela cresceu enormemente sobre a batuta da doutora Lisiane, e aí eu não posso deixar de fazer menção também pelo ótimo trabalho feito pelo seu estagiário, o doutor Rosaldo Trevisan. Ele vai me matar, mas tudo bem. Não. Mas, assim, com uma satisfação enorme, uma alegria gigantesca que eu passo a palavra para você. Agora sim, né? Bom, boa tarde a todas e todos. Muito obrigada, José Renato, pelas palavras. Agradeço também, faço meus dos seus elogios, né, ao trabalho da Ana Cláudia na CONCAF, um trabalho muito importante, né, para a divulgação e também para o aprimoramento, né? Nós estamos trazendo aqui para a sociedade discutir questões importantíssimas e que afetam, de uma forma ou de outra, toda a sociedade. Agradeço também à BDF pelo convite. É uma satisfação estar aqui, né? E uma satisfação, Zé Renato está aqui falando dos temas da terceira sessão, dentre eles o meu predileto, né, que é o aduaneiro. A terceira sessão passou agora por uma especialização, tem 2 turmas que ficaram com a matéria aduaneira, e nós acreditamos que isso vai ser vantajoso, né, seja para a turma aduaneira e seja para as demais, que concentram as demais questões e permitem a especialização, né? Muitas vezes os conselheiros ficam preocupados, já como disse o Zé Renato, né, ficou com o resto, não sei se é resto, mas é muita coisa, né? E ninguém é especializado, né, em todos os assuntos. Então, com isso, eu acho que a gente tende a atrair, tanto como conselheiro, representantes contribuintes, quanto da Fazenda, conselheiros mais especializados. Bom, o passador, pronto. Aliás, eu ia pôr o tempo aqui, que eu me distraio muito fácil. Bom, a matéria que me foi passada foi a denúncia espontânea
em matéria aduaneira, né, que é uma questão importante, relevante, né, temos muitos casos no CARF, e que, ao mesmo tempo, é uma daquelas matérias, que não é a única, temos algumas, né, que fica naquele terreno que é um pouco de confluência entre o tributário e aduaneiro. Ela foi desenhada para ser uma denúncia espontânea aduaneira e conviver com o artigo 138 CTN, mas nós vamos ver aí que esse desenho, né, e esse histórico da norma nos revelam, né, que existem ainda algumas questões a serem discutidas. Pronto. De baixo, obrigada. Bom, o primeiro ponto é que, quando nós falamos em denúncia espontânea, nós estamos falando do afastamento de penalidades, basicamente, né? E nós temos um olhar, por mais que não haja uma coincidência, nós temos um olhar para os princípios ou para as determinações do próprio direito penal. Então, quando nós falamos de denúncia espontânea em matéria aduaneira, nós temos uma influência desse espírito do direito penal e temos também a influência do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e é importante retomar isso, né, para que possamos entender. Então, eu trouxe aqui os artigos 15 e 16 do Código Penal, né? É uma influência, não é a mesma coisa, né? O 15, ele trata da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, ou seja, né, quando efetivamente aquela infração não ocorre, né, seja porque não foi completada diretamente, no primeiro caso, ou porque foi frustrada pelo próprio autor, né? E, nesse caso, há um afastamento de pena, mas se respondem pela infração até o limite onde ela foi efetivamente praticada e teve efeitos. E nós temos também, o que me parece que tem um pouco mais a ver com a nossa denúncia espontânea, o arrependimento posterior, né? Porque na denúncia espontânea, efetivamente, existe uma infração e depois existe um ato espontâneo do contribuinte, né, no sentido contrário dessa infração. Só para a gente, né, ter um norte, no direito penal, portanto, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária implica o afastamento da pena, em termos integrais, com eventual aplicação na medida em que foi praticado e teve consequências. E a segunda situação, do artigo 16, que é o arrependimento posterior, há uma redução, né, de 2/3. A partir daí, alguns pontos que me parecem relevantes. Eu acho que até vou ficar lá, fica mais fácil, né? Agora sim, obrigada. Então, quando nós falamos em denúncia espontânea, seja aduaneira ou seja a tributária, nós temos uma infração já completa e praticada, né? Nós temos também uma espontaneidade, ou seja, o sujeito passivo, sem qualquer atuação ou provocação do fisco, age em sentido contrário a essa infração. A ideia também, né, e aí tanto do direito penal quanto do próprio artigo 138, há uma ideia de reparação do dano, e os valores aqui em pauta são não somente, mas principalmente pecuniários. Nós temos também, no direito tributário, uma grande discussão, né, se isso alberga ou não as obrigações acessórias. É uma discussão antiga, né? E aí os julgadores, e aí, né, em todos os níveis, aqui a gente está falando aqui de STJ, acabam até sendo criativos para resolver questões práticas. Então, o STJ separou as obrigações acessórias realmente ligadas a tributo e outras obrigações acessórias, né, que eu acho uma expressão muito criativa, que seriam as obrigações acessórias autônomas, né, aquelas que não têm relação direta com o pagamento de tributo.
E a questão também, né, que vem disso, o mero cumprimento de forma intempestiva de obrigação não é garantia de reparação do dano. Principalmente, nós estamos falando das obrigações acessórias relacionadas, né, a tributos ou das obrigações acessórias autônomas. As autônomas, muitas vezes, têm uma outra finalidade, e nós verificamos isso na matéria aduaneira, e verificamos também na tributária, né, que gerou bastante discussão, a declaração do imposto sobre a renda, ou seja, uma declaração após o prazo, ela frustra justamente o estabelecimento daquele prazo para a atuação do fisco, né, e digamos assim, autônoma em relação ao pagamento do tributo e à multa respectiva. Bom, aí nós temos o artigo 138 do CTN, que eu acho que é bem interessante, porque, na minha opinião, ele deveria conversar um pouco mais de perto com o artigo 102 do 3766. Né? E parece que esse diálogo foi caminhando, mas não de uma forma assim, né, tão concatenada. Então, o 138 ele trata da denúncia espontânea tributária e, havendo tributo, relaciona ao pagamento do tributo. E o decreto 70.235 caracteriza, nos traz elementos para caracterizarmos a espontaneidade. Ou seja, se há alguma fiscalização, se há alguma atitude do fisco em relação àquela situação ou àquela obrigação, já não se tem mais espontaneidade. E como a matéria aduaneira tem as suas especificidades, já vem aqui, né, o inciso 3º, que trata especificamente da matéria aduaneira. Ou seja, durante o despacho aduaneiro, né, seja de importação ou exportação, aquela situação ela está informada ao fisco, né, com a declaração de importação ou de exportação, e está sob controle fiscal. Então, durante esse período, entre, né, a informação ao fisco com a declaração e a conclusão, né, desse procedimento fiscal com o desembaraço da mercadoria ou a liberação, que é o termo mais moderno, nós também não podemos ter a denúncia espontânea, e isso está, né, também previsto no PAF. Bom, quando nós partimos para a questão mais específica aduaneira, aí nós temos um artigo 102, né, do decreto 3766, que parece tratar de denúncia espontânea acompanhada, se for o caso, do pagamento de imposto. Então, me parece aí que se aproxima do 138 do Código Tributário Nacional. E traz também quando que não se considera espontâneo, né, trazendo de novo o período de fiscalização, que é da declaração de importação até o desembaraço. E aí a questão, né, que nós vamos conversar mais um pouco, que é esse parágrafo 2º, que veio por uma alteração legislativa de 2010, ou melhor, trazendo a denúncia espontânea tanto para as infrações tributárias quanto para as aduaneiras. A redação que nós tínhamos antes, a denúncia espontânea parecia se limitar às infrações tributárias. E aí, para poder entender um pouquinho o que aconteceu, é bom dar uma olhada até no histórico dessa norma, né? Nós verificamos que, originalmente, essa denúncia espontânea ela era voltada para o caso que hoje não se aplica, né, que são aquelas infrações que geram o perdimento. Então, originalmente, olha só, ela não tinha uma relação direta com a tributária, porque não tratava, né, de imposto, e tratava da situação do perdimento. Na alteração que nós tivemos lá em 88, um pouco antes da nova Constituição, foi dada outra configuração, e aí se aproximando bastante do desenho do 138 do CTN. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade. E aí nós temos o parágrafo 2º, que a denúncia ela excluía somente as infrações de natureza tributária, né? Nós já tínhamos um desenho de denúncia espontânea
para as infrações tributárias, que seria o 138. E essa norma ela parecia ser mais restritiva, ou era, né, do que está criando uma denúncia espontânea aduaneira. E pior, né, uma atividade muito difícil. Nós teríamos que olhar para as infrações previstas na legislação aduaneira e classificá-las. Olha, esse é o rol das que são tributárias, este é o rol das que são aduaneiras, para se saber se era possível uma denúncia espontânea. Uma atividade bastante difícil, né? Eu participei dessas discussões dentro da Receita Federal e nós discutimos várias infrações previstas na legislação aduaneira, inclusive, né, aquela multa de 1%, por informação incorreta, e não se tinha um consenso se ela era tributária em todas as situações, né, ou se ela era simplesmente aduaneira. Então, era uma atividade bastante difícil. E, segundo, né, parecia também que não havia um motivo para excluir toda e qualquer infração aduaneira, né, principalmente exatamente essa multa de 1%, porque nós temos temos muitas situações em que aquela importação ela vai para o canal verde, né? Ela não passa por uma fiscalização. E, ainda assim, nós estamos falando de empresas que são operadores econômicos autorizados, elas têm uma agilidade bastante grande, né, na fiscalização aduaneira, em contrapartida de regras de compliance. Então, o que acontecia muitas vezes? Havia uma declaração, havia uma importação, chegava na empresa e havia alguma diferença em relação ao que estava naquela importação. Já tinha acabado o procedimento aduaneiro, né? A empresa verificava e tinha que declarar. Então, havia até uma afirmação de que multa de 1% você já podia ir pagando. Você tinha certeza que alguma coisa, né, iria ali ter para corrigir e que haveria incidência dessa multa. E aí se começou a pensar qual o objetivo de se ter uma multa que é cobrada, inclusive quando, depois do procedimento fiscal, o contribuinte quer e precisa, né, trazer informações e corrigir questões ali da declaração de importação, principalmente. Então, hoje já... Então, houve essa proposta, na verdade, de mudar essa ideia, de trazer a denúncia espontânea também para as infrações aduaneiras e trazer com condições similares. Tem que ser espontânea, né? Não pode ser durante o procedimento. E aí que nós tivemos essa última redação do parágrafo 2º, né, do artigo 102. É uma redação que não foi vista como ideal, porque ela não foi específica bastante. A ideia não era permitir a denúncia espontânea de qualquer penalidade, né, atinente à matéria aduaneira, mas tão somente daquela pecuniária, e também, como entendimento jurisprudencial, não estender a informações que são importantes para a fiscalização. Mas acabou ficando essa redação. E aí, o que aconteceu? Veio também um regulamento tentar ajudar a dar esse desenho, né, determinando que a denúncia espontânea, agora sim, né, é para multas de natureza tributária ou aduaneira. Ou seja, né, se é uma suspensão de atividade, se é uma cassação de depositário, não se aplicaria a denúncia espontânea, né? É essa a ideia que está por trás. E, em relação às informações, que é o que sobrou para bastante discussão, né, a legislação não trata de forma clara, mas não trata seja tributária e seja aduaneira. E aí, o que nós tivemos? Nós tivemos uma jurisprudência que evoluiu, né, dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, trazendo para a matéria aduaneira um entendimento que nós já tínhamos, inclusive, do STJ, para matéria tributária. Ou seja, se nós estamos tratando principalmente, né, de informações, e aí nós tivemos a súmula, que são instrumentais, né, que estão previstas em prazos e que são relevantes para a fiscalização, não se aplica a denúncia espontânea. E o maior número de casos é justamente na prestação de informações, né,
pela empresa transportadora ou pelos responsáveis em relação à chegada de veículos estrangeiros e à chegada de mercadorias estrangeiras. Então, essa é a primeira e a principal questão que nós temos sobre o assunto. Então, nós temos uma súmula, quer dizer, eu pus a 49, que é um pouco da inspiração, nós temos a súmula 126, e temos decisões do CARF, aí, da terceira turma da Câmara Superior, né, entre 2010 e 2018. No CARF não foi algo que surgiu de forma assentada, houve muita discussão, houve decisões em sentido contrário, mas, com o tempo, até 2018, se consolidou esse entendimento da súmula. Aí, aqui, alguns textos, né, que eu coloquei, e algumas dessas ideias também, eu tenho conversado bastante sobre esse assunto há algum tempo, né, com o Arnaldo Dornelles, que também é um estudioso de direito aduaneiro, e nós tivemos, inclusive, a oportunidade, de escrever sobre o tema. Então, para quem se interessar, aqui estão algumas sugestões, né, sejam minhas e do Dornelles, seja um artigo que ele escreveu no final da especialização dele, que é bem interessante. Então, é uma discussão que está sobre a mesa, né? É uma legislação que foi sendo produzida, mas ela parece que foi meio, né, olhando para o CTN e se contrapondo ou não, né? Inicialmente, ela era diferente, ela era só para perdimento, depois, ela era diferente, mas não, né, porque ela estava restrita às infrações tributárias, as penalidades tributárias, e, no terceiro tempo, ela veio com a ideia de cobrir também infrações aduaneiras, que não fazia sentido penalizar aquele, né, que quer corrigir, que quer trazer as informações corretas para o fisco. A lei, como eu disse, ela ficou um pouco mais ampla, o regulamento veio tentar a desenhar, e nós temos essas súmulas, mas ainda há bastante discussão sobre o tema, né? Principalmente sobre essa questão da prestação de informações, né, relativa à carga, né, ou relativa às mercadorias importadas. Então, é esse histórico, cumpri meu prazo aqui, e agradeço mais uma vez o convite. É uma satisfação estar aqui mais uma vez e conversando sobre esses temas, né, bastante interessantes da terceira sessão. Obrigada. Obrigado, doutora Lisiane. Fica até difícil mostrar a plaquinha para ela, né? Lisiane, por favor, já deu, né? A gente fica com medo. Quero pontuar aqui a presença da doutora Adriana, foi minha presidente lá no CARF durante um tempo. Agradecer pela sua coragem de ficar um tempo lá com a gente e dizer que, assim como falei da Lisiane, nós tivemos um desenvolvimento gigante na presença da doutora lá. Eu tenho que fazer também aqui, que eu esqueci, meia culpa, mas eu tenho que agradecer aqui também a PUC, na presença aqui do professor Tássio. Também sou mestre pela PUC. Poxa, mas todo mundo aqui que fala é mestre pela PUC, né? Todo mundo. Para vocês terem ideia de quão importante é essa instituição neste tema de direito tributário que a gente tem aqui, né? Não desmerecendo nenhuma das outras, lógico, a gente soma, mas a PUC realmente produz bastante com relação a isso. Obrigado, doutor Tássio. Bom, vamos lá agora a doutora Andréa Macito. Ela é coordenadora executiva do estudo dedicado aos métodos adequados de solução de controvérsias, da FGV, cofundadora da UIT, conselheira da IBAT, professora de pós-graduação também da FGV e mestre também pela PUC, né, doutora? Até aqui. Vamos lá, então, doutora. Obrigado. E ela vai falar de um tema, olha para vocês verem como é que é temas da terceira sessão, né? Quase que a gente não vê. Ela vai falar VTM, IPI, então tudo a ver com o que a gente acabou de ver, que é aduaneiro, né? Mas sempre presente na terceira sessão. Tem a palavra, doutora.
Muito obrigada, José Renato. Cumprimento na sua pessoa as demais painelistas. E quero dizer que eu estou até um pouco nervosa de estar aqui de volta na PUC, de onde eu sou egressa. Também fiz mestrado aqui, estou vendo meu colega Daniel Santiago, muitos debates, né, nos bancos acadêmicos, e também fiz o meu bacharelado aqui. Então, é um prazer estar de volta, com muito saudosismo, muitas lembranças desses bancos, e espero que daí quem esteja nessa cadeira hoje aprendendo, um dia tenha essa expectativa de estar aqui comungando o conhecimento. Com grande prazer também que eu falo aqui para uma plateia bastante renomada. Estou vendo a Raquel Novaes aqui, meu colega Tássio Lacerda também. Gostaria de agradecer bastante essa organização, não só desse evento, mas de todos os eventos que a BDF tem feito com muito sucesso. O último que eu estive prestigiando foi o IFA Latam, lá no Rio de Janeiro, que foi um sucesso, mais de 1.000 inscritos. Estou aqui na figura do Gustavo Brigagão, da Daniele Brigagão, e também da Betina, que é a atual presidente. Agradeço também ao Aconcarf, que tem feito toda essa... o Concarf itinerante, que tem feito essa visita, né, local e enriquecendo os debates, dissipando aí esse eixo só Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Parabéns pelo trabalho e um agradecimento também aqui à PUC por nos abrir as portas. Então, como falado, o meu tema vai ser relacionado ao IPI, conceito de valor tributário mínimo, tributável mínimo, e o conceito de praça. Opa! Vamos começar. É certo que as empresas elas têm não só o direito, mas os próprios gestores a responsabilidade de organizar as suas atividades da forma mais eficiente possível, né? Então, eu tenho o livre exercício da atividade empresarial, tendo que conviver com o dever de pagar tributos e as limitações também ao poder de tributar. Uma estrutura que passou a ser analisada pelo CARF é essa estrutura comum intragrupos, que foi a segregação da indústria da distribuidora. Então, aqui nesse exemplo, nós temos, né, o industrial ou o importador, que é quem vai pagar o IPI, ele tendo dentro do próprio grupo econômico uma outra entidade segregada, que é a distribuidora, que vai muitas vezes até fazer aí o resto da cadeia para o varejista até o consumidor, ou eventualmente a venda direta, mas a gente tem o IPI concentrado nesse primeiro elo da cadeia. Por quê? Porque o IPI, como a gente sabe, ele tem 3 ali fatos geradores, né? Então, ou o desembaraço da mercadoria importada, ou a saída do produto do estabelecimento industrial, ou a arrematação. Então, quando eu dou saída aqui desse industrial, há uma venda com o IPI, só que a base desse IPI qual é? Né? Então, se eu estou falando de uma importação, é o preço da operação de importação, junto com taxas, encargos cambiais, etc. Quando eu estou falando aqui de uma venda no mercado interno, eu estou falando do valor de venda da operação, né? O preço corrente, que é o que a gente vai falar aqui, no mercado atacadista da praça, do remetente, ou na arrematação, o preço da arrematação. E a gente vai agora cuidar exatamente do que seria esse preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, porque é isso que tem causado todo esse imbróglio e essa discussão no CARF, que agora está chegando já ao judiciário, e eu já estou antecipando aí o spoiler para o meu último slide. A gente tem, então, nessas operações, algumas regras que foram postas anti-elisivas. Então, como a gente falou, o contribuinte ele tem o direito e, basicamente, o dever empresarial de se organizar de forma eficiente, mas o direito tributário cuida de fechar determinadas lacunas. E, para fins do IPI, para que aquele preço cobrado do industrial para o distribuidor e assim por diante, né? Então, para que esse preço não seja abusivamente reduzido e se pague com isso menos IPI, porque você vai ter um pagamento, uma base de cálculo menor, foi criada essa ideia do valor tributável mínimo para as empresas interdependentes. E o que é interdependência, né, para fins do direito tributário? A gente basicamente aqui tem a descrição legal no regulamento do IPI, mas é basicamente você ter uma participação maior de 15% no capital social da outra empresa, haver na mesma função o diretor ou sócio-gerente, então alguma pessoa que possa ligar os negócios, né?
e haja vendas ou consignações significativas entre as empresas. E aqui tem os percentuais, mais de 20%, e esse detalhamento todo na legislação. Portanto, o que seria o valor tributável mínimo para o IPI para aquelas empresas interrelacionadas? Seria um preço maior do que o preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente. E a gente tem aqui a legislação dizendo como é que eu vou aferir esse valor, então. O 196 do regulamento do IPI, ele fala, o preço corrente ele vai ser entendido como a média ponderada dos preços dos produtos industrializados que são comercializados em vigor no mês precedente ao da saída do estabelecimento remetente ou ao correspondente ao mês imediatamente anterior àquele. Portanto, ele está dizendo o seguinte, eu preciso verificar qual que é a média ponderada, o valor da prática de mercado de vendas daquele produto que está sendo industrializado na praça do remetente. Agora, o que é praça? E por que que isso é importante? Se eu não consigo ter essa média ponderada, né, dos preços correntes no mercado atacadista da praça do remetente, eu preciso adotar outras metodologias de apuração do IPI, do valor que vai ser minimamente tributado. Que se eu estou falando de um produto importado, eu estou fazendo um paralelo ali aos custos de importação. Já quando eu estou falando de bens nacionais, eu preciso fazer um cálculo baseado em custos de produção, reduzidas as despesas e aplicada a margem de lucro. Mas o que começou a se discutir no CARF foi, bom, se eu tenho um grupo econômico e eu estou estruturando a minha atividade, dividindo a minha atividade, né, para que segregue indústria do distribuidor, se eu quero, de repente, partindo do pressuposto de que praça seria uma região geográfica daquela cidade ou daquele município, muitas empresas começaram a colocar ali no limítrofe ou na região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro, e isso começou a gerar um incômodo no fisco e que acabou estendendo na prática esse conceito de praça, originalmente tido como município, para um conceito mais amplo de mercado. E quando a gente vê nas decisões mercado e você compara as decisões, você vê que mercado pode ser tudo. Né? Mercado, em alguns momentos, é tratado como Estado, como englobando a região metropolitana, e tem uma decisão que me chamou bastante a atenção, que fala até de espectro nacional. Então, começou a gerar uma insegurança jurídica e uma discussão muito grande, porque, de um lado, o fisco tentando coibir abusividades, de outro, os contribuintes se organizando de acordo com a regra legal existente. Aqui eu trago um histórico que mostra da onde vem, então, o conceito de praça e como a gente vai entendê-lo para fins tributários. A gente tem, né, a regra no Código Tributário, que todo mundo sabe, que ela fala que você precisa, caso a legislação use conceitos vindos de outras searas do direito, que você precisa entender esse conceito pré-existente. Então, a gente tinha, já antigamente, os conceitos do direito comercial. Então, as juntas comerciais já entendiam como praça o município. Existia também na doutrina comercial a discussão se o vendedor era viajante ou pracista, e pracista assim entendido como dentro dos limites da cidade. A gente tinha a lei do cheque, né, que também entendia que era o município. O regulamento do IPI, que traz uma certa correlação do conceito de praça com o domicílio do contribuinte. Aí veio o parecer normativo 44, que trouxe o conceito, falando especificamente de valor tributável mínimo, o conceito de cidade, mas em 2012 veio uma solução de consulta interna, COSIT, que acabou balançando aí um pouco esse conceito que até então parecia caminhar nesse sentido de circunscrição do município e da cidade. Essa solução de consulta, ela falou o seguinte, quando eu não tenho dentro daquele município, dentro daquela praça, um distribuidor, um valor que eu consiga atribuir ao distribuidor, eu vou ter que ampliar esse conceito e pegar o distribuidor de todo modo. Eu vou pegar aquele valor como se fosse o tributável mínimo. E a partir daí, as discussões se acentuaram.
Houve uma linha argumentativa baseada, por exemplo, na lei das licitações e fundamentada no direito administrativo, de que, olha, quando eu estou falando de direito público, direito administrativo, e eu faço um leilão, se eu não tenho interessados daquela cidade, eu devo ampliar aquele convite, né? Então, o convite deve ser estendido aos interessados de outras cidades. Tem um acórdão também do TCU na linha do direito administrativo que fala que eu deveria estender para todos do Estado. E com base nisso, a Receita Federal, as autuações começaram a vir com esse conceito bastante amplo, até que a gente começou a ver a palavra mercado como algo bastante dúbio, bastante amplo, né? Aqui eu trago um cenário do CARF que até 2016 a gente tinha um controle, né, relacionado ao conceito de praça como município. A partir de 2017, a gente começou a ver uma inclinação do CARF, influenciados pela solução de consulta de 2012 que eu falei, para abranger a localidade desse mercado, mesmo que em municípios diferentes. Então eu trago aqui uma jurisprudência que começou a ficar oscilante. É muito interessante um texto que eu referencio aqui, que tem esses dados e essa inspiração histórica, do Carlos Daniel e do Diego Diniz. Até que, o que aconteceu? Veio uma lei. Veio a Lei 14.395 em 22 e definiu o que era praça. Ela falou, considera-se praça o município onde é situado o estabelecimento do remetente. Notem alguns detalhes da lei, né? Então, a primeira coisa esta lei altera a lei tal. Ela altera, mas no fundo, o que ela está dizendo aqui, acrescido desse dispositivo. Então, ela altera, ela cresce, ela é interpretativa ou ela inova, ela cria um conceito novo. E essa começou, então, a ser a discussão, porque o objetivo da lei era deixar claro e coibir essa insegurança jurídica, mas, no fundo, o que aconteceu é que ela gerou uma outra discussão, que era a questão da irretroatividade ou não desse conceito de praça enquanto município. Então, alguns julgados, eles vão no caminho de não. Essa lei, ela fala que altera a lei anterior, ela cria algo novo. Se ela fosse interpretativa, ela deveria ser expressamente interpretativa. Então, existe aí um rigor formal, muitas vezes, na interpretação para continuar ampliando o conceito em relação ao passado, sendo que para frente, de fato, essa questão ficou resolvida. Aqui não sei o que aconteceu aqui. A gente precisa lembrar também que essa lei, embora aprovada em 22, ela foi proposta em 2015 e em 2015 prevalecia, como eu falei, em todos os julgados do CARF, o conceito de praça igual ao município. Então, apesar dessas autuações, as decisões elas eram quase que de forma unânime favoráveis aos contribuintes. Tinha o parecer normativo específico de VTM, inúmeros precedentes do CARF e também havia já alguns precedentes judiciais. Houve em 2019 um acórdão simbólico que é mencionado em várias outras discussões e que ele fala, olha, ele de fato ampliou o conceito de praça como região metropolitana e mercado por voto de qualidade, mas eu tenho aqui claramente um destaque da época, era a relatora Érica Altran, que falava o seguinte, que o CARF cancelava os autos. Essa, por conta de se entender praça como município, essa foi a definição uniforme e reiteradamente observada ao longo das últimas 3 décadas pelas autoridades da Receita Federal e do CARF. Mas o que aconteceu? Houve um veto presidencial àquela lei e esse veto foi derrubado pelo Congresso. E por que houve o veto? Porque o presidente entendeu que estaria indo de forma contrária aos precedentes mais recentes que ampliavam. Mas o Congresso falou, não, eu trouxe aqui um conceito estável, que faz sentido. E daí surgiu essa discussão dos efeitos retroativos ou irretroativos da norma, e cada um puxando a sardinha para o seu lado, né? Então, aqueles que defendem os efeitos retroativos falam, olha, eu tenho na própria justificativa da lei que o propósito é interpretar a lei fiscal. Eu tenho relatórios aprovados na Câmara e no Senado que falam que o que se pretendeu com aquela lei foi acabar com a insegurança jurídica e permitir a correta adoção da lei.
né? Então, aqui a gente tem trechos que ilustram essa intenção interpretativa. Por outro lado, a gente tem aqui alguns deputados trazendo emendas, querendo dizer que a norma era efetivamente irretroativa. Gente, todos sabem da regra de que, quando a gente está falando de norma interpretativa, ela de fato retroage. Existe também, na doutrina, uma caracterização dos requisitos para a gente entender se uma norma ela é retroativa ou não. Então, o primeiro critério da hierarquia. Eu tenho normas de mesma hierarquia que se sucederam no tempo para serem interpretativas? No caso, sim. Eu tenho um critério de continência semântica? Sim. Eu tenho a lei interpretativa, ela vai dizer quais eram as possibilidades e qual deve prevalecer? Sim, praça como município. E o critério da subordinação. Então, ela não criou uma norma nova, ela só interpretou aquele conceito de praça que já existia. Portanto, a conclusão é de que a lei cumpriria os requisitos para ser considerada interpretativa. Então, o caráter interpretativo foi manifestado durante todo o processo legislativo. A lei cumpre esses requisitos todos e esses critérios. E nós temos precedentes lá, como a própria conselheira falou, de 3 décadas que iam no mesmo sentido, reconhecendo tanto o conceito de praça, né, como município, como a gente começou a ter a discussão e alguns precedentes, inclusive, favoráveis com relação ao reconhecimento do caráter interpretativo. Para finalizar, eu trago qual é o cenário, qual é o placar, né? Então, a gente está acompanhando aí as Olimpíadas, quem tem medalha, quem não tem. Qual é o placar do CARF e como que essa discussão vai acabar? Claramente, eu entendo pelo caráter interpretativo e, portanto, retroativo dessa regra. A posição, eu peguei o que nós temos de decisões publicadas em 2024 sobre esse tema. Nas turmas ordinárias, nós tivemos 3 acórdãos publicados agora em 2024, sendo 2 desfavoráveis e 1 favorável. Então, o favorável dizendo que a lei, sim, retroage, praça deve ser entendida como município. Os 2 contrários que dizem que não retroagem, eles entendem a norma como constitutiva e eles entendem que elas precisariam dizer que ela é interpretativa. Mas a gente tem inúmeros exemplos no direito tributário que não disse ser interpretativa e de fato e isso foi reconhecido. Então, aquela é a posição atual nas câmaras ordinárias. E qual é a posição da Câmara Superior? Infelizmente, a posição que prevalece por voto de qualidade, ela é desfavorável aos contribuintes. Aqui, novamente, eu trago um quadro com placar de todas as decisões publicadas em 2024 e os senhores e senhoras podem ver que essas 4 decisões elas são desfavoráveis. Com isso, eu chego às minhas considerações finais, dizendo que o cenário hoje no CARF, na Câmara Superior, ele é um cenário ruim, ele é um cenário que, a meu ver, com essa questão do voto de qualidade, é um cenário de difícil retrocesso. Parece que, de fato, vai prevalecer no CARF o conceito de praça mais amplo e a irretroatividade da lei e que a gente vai ter que judicializar. Então, tem a divergência ali dentro da Câmara Superior, o voto de qualidade faz com que a gente não consiga superar esse óbice e que a gente tenha que levar as discussões ao judiciário. Essas discussões elas ainda são incipientes no judiciário, mas, via de regra, elas são positivas. Então, para a gente terminar aqui com um final feliz para os contribuintes, eu trago uma decisão recente que fala claramente, a regra é claramente, evidentemente interpretativa, ela é sim retroativa e a praça é município. Muito obrigada pela atenção de vocês nesta sexta-feira à tarde. Bom, obrigado, doutora Andréa. Para vocês verem como é o espectro das discussões que a gente tem na terceira Câmara, né? São muitas, numa extensão bem grande, né? Eu vou passar, sem mais delongas, a palavra para o professor André Mendes Moreira. O professor André é conselheiro da ABDF, é professor de Direito Tributário da USP,
livre docente de Direito Tributário pela USP e diretor da ABRADET. Professor, eu tenho uma ponderação a fazer, que falou assim, ó, trata bem dele, uma pessoa da plateia falou assim, trata bem dele, porque ele é meu orientador e não machuca muito ele não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns 30 segundos a mais para o senhor, tá? Eu não vou falar que foi a Mariel não, tá? Bom, tá com a palavra, professor. Obrigado. Agora sim. Bom, boa tarde a todas e todos. Tendo em vista a fala do nosso presidente, eu queria então começar agradecendo à doutora Mariel, que é doutoranda na Universidade Federal de Minas Gerais. Quero, obviamente, agradecer o honroso convite que me foi formulado para aqui estar, cumprimentando e também agradecendo, né, a Ana Cláudia, da CONCARF, o Gustavo Brigagão, a Daniele Brigagão e o Felipe Renault, que aqui vejo, da BDF. Parabenizar também a PUC São Paulo, na pessoa do meu dileto amigo, professor Tássio Lacerda Gama, e também dizer que estou muito honrado de estar ao lado do Leonardo Branco, da Lisiane Meira, da Andréa Macito, do Matheus Zicarelli e do nosso presidente, a quem já me referi, doutor José Renato. E, Andréa, se você me permite, você começou a sua fala dizendo que estava se sentindo um pouco nervosa por estar na PUC. Isso me lembrou uma fala do Mark Twain. O Mark Twain dizia que há 2 tipos de palestrantes. Primeiro tipo, os nervosos. Segundo tipo, os mentirosos. Não há outros. O tema que me foi proposto é tratar as distinções e aproximações entre o PIS e a COFINS e a nova CBS. Obviamente, o espectro era muito amplo, de modo que eu fiz um recorte em que tratarei de algumas pequenas aproximações, de uma ou outra distinção, mas irei aprofundar o tratamento no tema relacionado ao direito ao crédito desses tributos, que me parece que é o que vai gerar mais contencioso no CARF, né? Dizem que o contencioso vai acabar em relação à não cumulatividade, mas não é o que se vê na Europa, por exemplo, como demonstrarei ao longo dos próximos 12 minutos e 34 segundos, mais os 30 segundos da Mariel. Começando, então, com algumas semelhanças. Bom, PIS, COFINS e CBS não incidem sobre o ICMS, no caso do PIS, COFINS, e sobre o IBS, no caso da CBS. Então, a CBS já nasce com essa determinação de que não haverá a sua incidência sobre o IBS, sobre aquele que seria o IVA estadual e municipal, e o PIS e a COFINS, por determinação do Supremo e agora modificação legal, não incidem sobre o ICMS. Em relação à Zona Franca de Manaus, as vendas para a Zona Franca de Manaus, hoje, em matéria de PIS e COFINS, são legalmente equiparadas à exportação. Isso faz com que o STJ considere haver uma isenção, porque a equiparação é legal e não constitucional, uma isenção de PIS e COFINS nas vendas para a Zona Franca de Manaus. E no caso da CBS? No caso da CBS, quando se vende para a Zona Franca, o projeto de lei já aprovado na Câmara, mas ainda não no Senado, dispõe que a alíquota incidente será 0, de modo que o resultado final acabará sendo o mesmo. Agora, algumas diferenças. Como se calcula o crédito compensável no PIS e na COFINS, ou como se calcula o PIS e COFINS devidos no mês?
aplica-se a alíquota de 9,25% sobre as receitas e aplica-se a alíquota de 9,25% sobre as despesas. Esse método é um método que que no direito internacional comparado seria chamado de base contra base ajustado, porque, na verdade, eu comparo a base das receitas contra a base das despesas e aplico a alíquota de 9,25 para calcular o débito sobre as receitas e de 9,25 para calcular o crédito sobre as despesas, independentemente da alíquota de PIS e COFINS que incidiu sobre aquela despesa incorrida, o que pode mudar a incidência na cadeia. Vamos supor que uma empresa compre um insumo tributado a 3,65% no regime cumulativo. Ela vai calcular crédito de 9,25% e isso vai beneficiá-la no fim do dia. Como será na CBS? A CBS seguirá o regime do ICMS, o regime do IPI, o regime dos IVAs em geral, na maior parte do mundo, que é o regime imposto contra imposto. Destaca-se o imposto da nota e aquele valor é o valor do crédito, sem mais. Não há cálculos, não há aplicação de alíquotas sobre bases de ingresso ou de saída de receitas, não há nada disso. E essa é a sistemática mais comum do IVA no mundo. Agora, em relação à não cumulatividade, aqui também nós temos uma distinção fundamental. E sobre esse ponto eu vou me aprofundar mais. No caso do PIS e da COFINS, a Constituição, e não há tempo aqui para tecer críticas ao acórdão, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que o legislador poderia instituir a não cumulatividade do PIS e da COFINS tal e qual ele, legislador, desejasse. Porque quando a Constituição diz que o PIS e a COFINS poderão ser não cumulativos, o Supremo entendeu, poderão ser da forma que o legislador quiser, e não da forma que a não cumulatividade é, porque ela traz em si um conceito que, entretanto, não foi validado pelo STF nesse caso. Isso levou à seguinte realidade. Coube ao Superior Tribunal de Justiça, muito embora houvesse precedentes extraordinários do CARF sobre a matéria, muito mais profundos, inclusive, mas coube ao Superior Tribunal de Justiça definir, por exemplo, o que seria insumo creditável para PIS e COFINS. E o STJ disse que o insumo creditável é tudo aquilo que for essencial e relevante para o exercício da atividade econômica. Bom, e o que é essencial? Disse, então, a Receita Federal em ato contínuo. Essencial é tudo aquilo do que dependa o processo produtivo da empresa. Então, vamos supor que, para produzir aço, eu precise de um insumo chamado minério de ferro. Sem minério de ferro, eu não produzo aço. Então, minério de ferro é um insumo essencial para a produção do aço. Mas insumo é aquilo também que for relevante para a atividade empresarial. E relevante, segundo a interpretação da Receita Federal do acórdão do STJ, é tudo aquilo que é necessário, mas não é indispensável ao processo produtivo. E aqui caímos novamente em uma zona de incerteza. Afinal, o que é necessário, mas não é indispensável? Bom, partindo do princípio de que a empresa não incorre em despesas inúteis, tudo aquilo que ela despende é para atingir o seu objeto social, né?
Não se tem mais notícias na mídia, né, do caso famosíssimo, recomendo o livro, inclusive. O livro se chama Bárbaros no Portão. Eu não sei se tem em português, em inglês é Barbarians at the Gate. É o caso do CEO de uma empresa, a empresa Nabisco, de biscoitos, que criou uma frota aérea para a sua própria empresa, que transportava não só ele, não só todo o conselho de administração, não só todos os jogadores de golfe que eram amigos dele, mas também um passageiro que era definido como G.S. e que voou sozinho várias vezes de costa a costa nos Estados Unidos no Gulfstream 4. Um voo desses provavelmente custa o preço de um prédio. GS são as iniciais para German Shepherd, que era ninguém menos que o cachorro do presidente do CEO. Então, partindo do pressuposto que não há mais casos como o da Nabisco, né, que hoje as empresas têm um mínimo de governança, o que ocorrerá é a despesa, se for incorrida, é necessária. Se for necessária, tem que gerar crédito de PIS e COFINS. Mas, obviamente, esse não é o entendimento, porque aquilo que é necessário depende da visão de cada um, né? E cada um vê o mundo com suas próprias lentes. Então, um gasto excessivo, talvez, com publicidade, possa ser considerado desnecessário para uns e fundamental para outros que estão vendo a concorrência ali chegando a toda velocidade. De modo que esses termos vagos não ajudam. Não ajudam, continuam gerando contencioso. E aqui eu trago um ponto que me parece relevante, que é que, no caso da CBS, nós não teremos esse problema. Porque a CBS, ela, da forma como foi positivada, trará ao contribuinte um direito amplo ao crédito, inclusive porque está posto na Constituição que o princípio reitor do IBS e, via de consequência, da CBS, é o princípio da neutralidade tributária. Princípio esse que vigora no IVA europeu desde a sua gênese, em 1967, e me refiro aqui à diretiva IVA, segundo o qual tudo aquilo que for relacionado ao processo empresarial tem que gerar crédito. O que não for, não gera. Bom, então na Europa não tem problema? Tem. E aqui eu vou demonstrar quais são. Na Europa já tivemos algumas discussões interessantes. No fim dos anos 1980, o fisco holandês autuou uma empresa cujo objeto social era o empréstimo remunerado de livros físicos, né, que estão em extinção, lamentavelmente. Para realizar um empréstimo, a empresa pagava ao funcionário um valor que era utilizado para encher o tanque de gasolina do carro. E o funcionário usava o seu próprio carro para dirigir até a casa do cliente, entregar o livro e voltar. A empresa pagava IVA sobre as suas receitas e se creditava do IVA incidente sobre as notas fiscais de compra de combustível. O que fez o fisco holandês? Autuou a empresa. O que fez a empresa? Recorreu até a Corte de Justiça da União Europeia e ganhou. Mas não para por aí. Foram dezenas de casos ao longo das últimas 4 décadas. Vou trazer aqui mais 3 casos apenas porque o tempo já se esvai.
Nos anos 2000, uma empresa foi processada por um cliente insatisfeito com seu serviço. A empresa, então, contratou um advogado para defendê-la. O advogado enviou sua fatura de honorários, recolheu o IVA sobre ela, e o que fez a empresa com a fatura com o IVA destacado? Creditou-se. A fiscalização europeia foi lá e disse: nada disso. Não há relação com a sua atividade. Ao contrário, você está, inclusive, exercendo mal sua atividade. Não estaria nem sendo processado. A empresa recorre até a Corte de Justiça Europeia e ganha. Só um minuto. Não, fui eu mesmo. Só que eu não queria fazer isso. Na verdade, eu nunca fiz isso. Eu vou desligar, acho que é mais fácil. Pronto. Mas eu já vou terminar. Em 2017, a empresa Iberdrola ganhou o direito de construir um novo empreendimento residencial em uma cidade. A contrapartida para esse empreendimento foi refazer a estação de tratamento de água e esgoto daquela cidade. A Iberdrola refez. Para isso, comprou material, contratou terceiros e recebeu notas fiscais com destaque do IVA. O que ela fez? Creditou-se do IVA. O que fez o fisco europeu? Glosou. Isso não tem nada a ver com a sua atividade. A sua atividade aqui era edificar um prédio residencial, vender os apartamentos e tributar pelo IVA. O que for relacionado a essa atividade, você tem crédito. O que não tem relação com essa atividade não gera crédito. 2017. Recorreu-se até a Corte Europeia, a Corte deu ganho de causa ao contribuinte. E, para fechar, em 2018, e esse caso é um dos mais interessantes, uma empresa aérea low cost chamada Ryanair comprou uma concorrente. E lá, diferentemente daqui, o órgão concorrencial somente avalia a aquisição uma vez que ela foi ultimada. Então, meses depois da compra, a Ryanair foi obrigada a desfazer a aquisição por razões de direito da concorrência. Mas qual a relação disso com o crédito do IVA? É que, para realizar a compra, a Ryanair contratou advogados, contratou contadores, contratou assessores financeiros, que faturaram seus serviços, recolheram IVA sobre eles, e o que fez a Ryanair com essas notas fiscais? Creditou-se. E o que disse o fisco europeu? Você não pode se creditar, porque essa operação, inclusive, foi desfeita. Então, todos esses gastos que foram incorridos são gastos que não vão gerar mais IVA para o fisco. Essa é a ideia. E se isso é verdade, você não tem crédito. Para ter crédito, você tem que realizar uma despesa que redunde numa operação tributada. O que disse a Corte de Justiça Europeia? Nada disso. Ela estava tentando exercer a sua atividade empresarial. Por razões alheias à sua vontade, o contrato de compra foi desfeito. E se o contrato de compra foi desfeito, não por culpa da Ryanair, ainda assim ela pode se creditar do IVA, porque ela estava tentando cumprir o seu objeto social. Portanto, a mensagem que eu gostaria de trazer é a de que, quando o empresário está tentando, não se pode puni-lo com a perda do crédito do IVA sobre as despesas que foram por ele incorridas e que movimentaram a economia. Essa é a lógica do IVA.
não é uma lógica binária de que há uma compra tributada e, posteriormente, uma operação tributada. Não é assim que a neutralidade funciona. Não é assim que a neutralidade é aplicada. Ao contrário, vamos olhar um pouco o exemplo lá de fora e aqui dentro. Vamos ler mais a doutrina do nosso professor titular, Roque Antônio Carrasa, que dessa forma estaremos no bom caminho. Muito obrigado e boa tarde a todos. Doutor André, muito obrigado pelas palavras, pelas provocações, né, trazidas aqui para que a gente faça essas comparações. A questão do CBS e IBS, ela está incipiente demais, e acho que esse contencioso do CBS para o CARF também não está definido, né? Se vai ser o CARF ou o tribunal a julgar essas questões relacionadas ao CBS. Tivemos aqui um debate que foi causado pela sua orientanda, o atrito com relação a essa questão da CBS. Foi um debate bem acalorado. Ela trouxe apontamentos da doutrina do Canadá, né, com relação a isso. Tô dando uma enchida, inflando isso, tá? E realmente é uma questão que a gente ainda vai ver. Esse contencioso ainda vai se estender há muito tempo. E já mandar um abraço, fazer referência aqui ao meu professor Roque Antônio, meu orientador. Um prazer revê-lo aqui, voltar a essa casa aqui e, mais uma vez, agradecer a PUC também, em nome do senhor. Bom, sem mais, vamos para mais uma. Esse é um caso específico, doutora Adriana, acho que eu não sei se a senhora presenciou, mas foi o único caso que um conselheiro entrou com mandado de segurança para entrar no CARF. É porque ele é menor de idade. O cara é menor de idade. Eu cheguei lá e falei assim, mas peraí, pode ir menor de idade agora no CARF? Então, o cara entrou com mandado de segurança, Renato, calma. Eu falei, não, mas brincadeiras à parte, eu quero anunciar para vocês aqui o doutor Matheus. Matheus, puxa, amigo. Eu fui almoçar com ele e falei assim, escuta, eu acho que quando eu me formei você ainda não era nascido. Aí ele falou assim, você se formou quando? Eu falei, 93. Ele falou, não era nascido. Eu falei, então, realmente, mas olha, pouca idade, mas muita experiência. Dr. Matheus, ele é vice-presidente da terceira sessão também, da vice-presidente da turma da 3401, né? Mudou tudo lá. Ele é doutorando por Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, graduado em Mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Paraná e professor seminarista do IBET. Ele vai nos falar um pouco sobre o ICMS na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Bom, vocês viram, né? Mais um assunto diferente para a gente tratar. Vamos lá, doutor Matheus. Obrigado. Alô, agora sim. Bom, quando você já está preparado para a piada é um pouquinho mais fácil, né? Então, agradeço o presidente José Renato, cumprimento os demais membros da mesa, é um privilégio estar aqui. Agradeço à presidente da CONCARF, doutora Ana Cláudia, ao diretor da BDF, Felipe Renault. A presidente da BDF, eu não posso só agradecer pelo convite, eu tenho que agradecer muito mais. Se eu estou aqui hoje e se eu estou no CARF, é muito por conta da professora Betina, foi minha orientadora do mestrado, foi minha orientadora da graduação, e eu tive o privilégio de trabalhar com ela por quase 7 anos, então, se eu estou aqui hoje, é muito por conta da doutora. Muito obrigado. Agradeço também à PUC, na pessoa do professor Roque Carrasa, que, apesar de eu não ser mestre pela PUC em São Paulo, me aceitaram aqui hoje, então fico muito feliz. E é difícil falar de PIS e COFINS, de não cumulatividade, depois do professor André Mendes Moreira. Eu consultei a sua obra até para trazer alguma coisa para mostrar que sou um bom aluno, mas tudo já foi antecipado. E eu não sei se vocês ficaram preocupados com a fala do professor André, mas me gerou uma preocupação
é que, se esse tipo de tese começar a ser levantada, talvez essa não cumulatividade ampla que a gente desejava não seja atingida e talvez o fim desses litígios, que era o objetivo principal dessa não cumulatividade ampla no atual sistema, espero que isso não ocorra e que a gente possa ter um pouco mais de segurança jurídica e menos contencioso, menos complexidade, né? É isso que a reforma tanto tem como palavra de ordem. Então, o meu tema aqui, hoje, atualmente, ele está pacificado. Então, eu acho que é mais para a gente dar adeus. Dar adeus não, porque a gente vai conviver com esses temas aí por mais uns 10 anos no contencioso, mas é para entender também por que a reforma vem trazendo com essa não cumulatividade ampla, como gerou tantas distorções essa não cumulatividade restritiva. Aqui a gente tem a questão, né, a tese do século, que foi o tema que o professor Roque, acho que trabalhou no julgamento por quase 15 ou 20 anos, e quando a gente escuta argumentos como não, o impacto dessa tese é gigantesco, a única coisa que a gente pode pensar é por que demorou tanto para julgar. Se tivesse julgado antes, o impacto seria menor, e com certeza as repercussões. Mas a tese do século fixou que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o julgamento foi em 15 de março de 2017, e depois os embargos de declaração serviram para modular os efeitos e para deixar claro que o ICMS que não compõe a base de cálculo é o ICMS destacado na nota. No CARF, é comum a aplicação dessa tese, é bem simples, não tem qualquer controvérsia. Se o fato gerador é anterior a 15 de março de 2017 e o auto de infração foi lavrado antes de 15 de março de 2017, o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Agora, se o fato gerador é anterior a 15 de março de 2017, mas o auto de infração foi lavrado após 15 de março de 2017, por mais contraditório que pareça, por conta da modulação, o ICMS acaba compondo a base de cálculo para incidência e, em relação aos fatos geradores e autos de infração posteriores a 15 de março de 2017, o ICMS não mais compõe a base de cálculo. Mas qual foi uma das principais repercussões que gerou um grande receio de que a tese do século trouxesse uma outra tese do século, ou talvez uma tese que não anularia, mas reduziria grandemente o impacto dessa tese, foi a sua repercussão na base de cálculo dos créditos. É um tema que chegou algumas decisões no CARF, como a gente vai ver, a tendência é que não chegue mais e, quando chegue, que seja observado o entendimento fixado favoravelmente ao contribuinte. Mas fato é que, quando as empresas conseguiram as suas teses transitadas em julgado, as suas decisões transitadas em julgados no judiciário, muitas delas, quando foram apresentaram seus pedidos de ressarcimento, apresentaram as per de compos, foram surpreendidos por várias decisões que decidiram reapurar o crédito com base na mesma tese do século, ou seja, aplicou aqui com base numa suposta coerência de que, se não existia, se o ICMS ele não incidia na venda, ele não poderia gerar crédito na aquisição. A primeira manifestação normativa da Receita Federal nesse sentido foi via Instrução Normativa 1911 de 2019, em que, no seu artigo 167, a Receita Federal não indicou que o ICMS comporia o custo de aquisição, e isso já gerou a questão, uma primeira questão, se, a partir de agora, com base na tese do século, a Receita Federal estaria entendendo que o ICMS não compõe mais o valor de aquisição. Esse posicionamento da Receita Federal foi manifestado no parecer COSIT 10/2021, de 1 de julho de 2021, em que a Receita expressamente firmou seu posicionamento no sentido de que, na apuração dos créditos, também o ICMS deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da mercadoria. E quais foram os fundamentos para se chegar nessa conclusão? Segundo a Receita Federal, uma vez que o STF tinha decidido que o ICMS não compõe o valor de aquisição, o custo da mercadoria, o valor da mercadoria, ele não compõe nem para fins de incidência, nem para fins de crédito. Além disso,
com base no parágrafo 2º, inciso 2, do artigo 3º das leis 10.637 e da 10.833, como existe a previsão de que aquilo que não é tributado não pode gerar crédito, essa parcela do ICMS destacado na nota fiscal, como não é tributável, ela também não geraria crédito. Um terceiro argumento que já deve ter gerado, imagino que para quase a maioria dos contribuintes, um certo arrepio, foi o princípio da razoabilidade. Aqui, segundo a Receita Federal, haveria um desvirtuamento do princípio da não cumulatividade, uma vez que não haveria coerência por se estar retirando o ICMS do débito e não estar retirando o ICMS no crédito. Ocorre que, como a gente sabe, como muito bem colocado pelo professor André, desde que instituída a não cumulatividade para o PIS/COFINS, o contribuinte buscou o CARF, buscou o judiciário, pleiteando que fosse-lhe assegurada a não cumulatividade plena. Muito por conta da Constituição Federal ter se referido a caberá ao legislador definir as atividades econômicas que estarão sujeitas à não cumulatividade, ou seja, a Constituição Federal, ela não... Aí, estou aqui divergindo respeitosamente do STF, né? Sou aqui um conselheiro do CARF. Quem sou eu para divergir do STF, mas me parece que a Constituição não deu essa autonomia para o legislador, como decidiu recentemente, mas a partir do momento que se entende que a lei tem autonomia para estabelecer restritivamente a não cumulatividade, isso tem que ser observado e, por mais que tenha gerado esse desvirtuamento, isso teria que ser arrumado via uma alteração legislativa, que, como a gente vai ver, ocorreu. Só que antes dessa alteração legislativa, esse parecer, aqui só o caso trazido pela Receita Federal, que realmente a tese do século gerou uma inconsistência, a gente vê que a complexidade do nosso sistema, ela acaba tendo decisões como a própria ADC 49, que o contribuinte ganhou, mas o caos gerado pela ADC 49 gerou mais insegurança do que a decisão que parecia ser simples. Mas aqui, nesse caso, realmente a gente tem uma inconsistência, não dá para desconsiderar, que num caso, num exemplo, a Receita ponderou que se estivesse tratando de um bem para revenda adquirido por R$1.000 e revendido por R$1.200, nesse caso, considerando a exclusão do ICMS no débito e a sua consideração no crédito, nessa operação, o contribuinte estaria com um crédito de 1,48, ou seja, ele não recolheria PIS/COFINS, e ainda teria um crédito de 1,48. Mas, em menos de um mês, esse parecer da Receita Federal foi submetido à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E a conclusão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi por retificar o parecer nesse ponto, no sentido de reconhecer que, não tendo alteração legislativa, não poderia ser excluído o ICMS da base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS. E quais foram os entendimentos? Diversamente da Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional ponderou que o STF tão somente analisou a incidência ou não do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Em nenhum momento o STF revisitou temas já fixados pelos tribunais superiores, como a questão do ICMS compor a sua própria base, o ICMS compor o valor da aquisição. Então, a partir do momento que o STF não alterou esse entendimento, não haveria nem entendimento legal, nem jurisprudencial que fundamentasse essa pretensão de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Também aqui, o que o professor André bem colocou, a questão da gente ter, não propriamente um sistema de base contra base, porque nós temos uma apuração da base de crédito e uma apuração da base de débito, que também a Procuradoria bem colocou, que, na verdade, a gente tem regras autônomas para definir o crédito e regras autônomas para definir o débito. Eu não posso simplesmente aplicar automaticamente uma alteração no débito em relação ao crédito. E, por fim, também destacou que, quando a legislação estabelece que a operação que não sofre incidência não gera crédito, ela está tratando da operação na sua integralidade e não de eventual parcela que não incidiria. Então, com isso, né, a Procuradoria
da Fazenda Nacional concluiu e emitiu um parecer vinculante para a administração tributária, no sentido de que não poderia ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, de crédito, né? Isso foi normatizado pela Instrução Normativa 2121, que atualmente continua disciplinando o PIS e a COFINS no âmbito da Receita Federal, estabelecendo que o ICMS, na venda, ele integra o valor de aquisição para fins de crédito, sendo ressalvado ali o ICMS-ST, que, se eu não me engano, ainda não foi objeto de julgamento pelo STF, e o STF entendeu que compõe. Só que aí a gente teve uma alteração legislativa, primeiramente via medida provisória, foi uma medida provisória publicada em janeiro de 2023, que incluiu na legislação do PIS e da COFINS a previsão de que não daria direito a crédito o valor do ICMS que tenha incidido na operação de aquisição. Essa MP não foi convertida em lei, ela perdeu a sua vigência em 1º de junho de 2023, só que antes dela perder a sua vigência, foi publicada uma nova lei, a 14.592, que reintroduziu o mesmo dispositivo e ainda destacou expressamente a convalidação dos atos praticados com base na MP. Então, a partir de 1º de maio de 2023, nós temos expressamente previsto na lei que não dá direito a crédito o ICMS. Só que o que é importante, esse tema chegou no CARF, por mais que, como a gente tenha visto, não fosse o caso, já que tem entendimento firmado pela Receita Federal no sentido de que não compõe, e algumas decisões não consideraram essa posição da Receita Federal. Não foram analisadas nas decisões, então realmente foi uma questão que não foi trazida pelo advogado, também não foi trazida pelos conselheiros, mas o fato que nós temos que ter atenção para garantir a aplicação desses entendimentos vinculantes e para garantir a isonomia que se deu o mesmo tratamento para os contribuintes. Então, atualmente, a Instrução Normativa 2121 foi alterada novamente, a gente vê que são várias alterações até finalmente se pacificar o entendimento, isso que gera também uma insegurança e uma dificuldade no julgamento, mas atualmente está estabelecido que não gera direito a crédito o ICMS incidente na venda pelo fornecedor. Mas aqui também outro tema que foi objeto de solução de consulta, para fim de garantir que não fosse, não fosse sujeita a uma aplicação retroativa, essa alteração legislativa, a solução de foram emitidas 2 soluções de consulta pela COSIT, em outubro de 2023 e outra já em 2024, no sentido de que até 30 de abril de 2023, o contribuinte tem o direito de não excluir o ICMS da base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, mas a partir de 1º de maio de 2023 deve ser excluído. Então, nós temos, pelo menos em âmbito administrativo, aqui a matéria plenamente pacificada, cabe somente a nós julgadores e também, obviamente, aos contribuintes, né, exigir que seja garantido a aplicação desse entendimento, de forma que não haja uma aplicação retroativa da lei e também que seja observado o entendimento da própria Receita Federal sobre o tema. Com isso, eu encerro a minha exposição. Agradeço novamente o convite, agradeço a todos e muito obrigado. Bom, obrigado, doutor Matheus. A doutora Elisiane tem que pegar um voo, então ela vai nos deixar rapidinho. Eu falei para vocês que o Matheus era diferente, né? Apesar de ser menor de idade, mas eu tenho bastante experiência. Bom, eu queria agradecer a vocês, a gente acabou o nosso painel. Ah, não, tem o Leonardo, gente, puxa vida. Então, Léo, a gente já está indo. Cadê você? Você passou aqui para nós um livro, só que a gente está com o tempo meio... tá. Eu sei que você é um showman, vai rapidinho, mas o Léo é ex-conselheiro, doutor e mestre pela USP, palestrante aí já antigo, e vocês vão ver, a palestra dele é bem legal. Bem rápida. Bem rápida. Pois é, pessoal, então, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite, é uma
alegria muito grande estar aqui, agradecer em especial ao professor Roque, ao pessoal aqui da associação, professora Betina, e dizer que é muito bacana, né? Eu tive presente na fundação da Concarf e ver a Ana Cláudia agora levando adiante a Concarf, levando para o Brasil todo, numa presidência muito bacana que ela tem desempenhado e promovido essa aproximação entre os conselheiros e a sociedade civil. Eu trouxe aqui um tema, eu vou buscar ser rápido, não vou abordar todos os pontos que eu trouxe. Essa apresentação, inclusive, ela está disponível aqui nesse site. Esse site foi feito para esses momentos de emergência em que a pessoa busca abreviar a palestra, então vocês podem resgatá-la depois, né? E então está aqui. Hoje quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com essa mesa, o professor André, por quem eu tenho uma admiração enorme há muitos anos, e também aqui contando com a doutora Adriana, por quem eu também tenho uma grande admiração. Vou conversar com vocês, então, sobre esse tema que é o controle de convencionalidade. De uma maneira muito rápida, eu vou buscar trazer as premissas já no início e dizer que, imagine só uma obra como Estruturas do Imposto de Importação, do professor Hamilton Dias de Souza, dos anos 1980, né? É uma obra que falava a respeito de um tema, que é o imposto de importação, e que naquele momento não fazia referência a nenhum compromisso internacional. Buscava, sim, sua inspiração no Código Tributário Nacional, ainda com o sotaque da Convenção de Bruxelas quanto ao valor aduaneiro, mas que hoje não seria possível, em que pese se tratar de um clássico inescapável para quem vá estudar esse tema. Hoje, a ponto de nós termos, por exemplo, um livro do professor Rosaldo Trevisan, no sentido de uma internacionalização da disciplina do imposto de importação. Não apenas com a tarifa, o direito aduaneiro em sentido estrito, nós temos essa internacionalização, mas nós precisamos reconhecer, a partir de determinado ponto, os efeitos penetrantes dos tratados na ordem jurídica nacional. Nós precisamos agora nos voltar a esse tema e reconhecer que, cada vez mais, nós encontramos uma porosidade desses tratados, dessas convenções, nas decisões que trazem concreção para as normas do direito brasileiro, em especial no CARF. E nós temos visto isso, de fato, Convenção de Quioto revisada, Acordo de Facilitação Aduaneira, o próprio ATEC tem sido citado em algumas decisões, em especial nas turmas especializadas. Que bom que nós tenhamos uma Câmara especializada dentro de um tribunal especializado. Então, hoje, nós podemos tratar desse tema a partir deste ponto de vista, e isso nos traz uma aproximação que nem sempre é convencional, porque convencional, com todo o perdão da palavra, no sentido de que aqui nós temos duas tradições bastante delimitadas, uma tradição voltada especificamente para uma rede de um pouco mais de 3.000 tratados que nós temos, que buscam, de fato, redução da discriminação, mas que, no âmbito específico do direito tributário internacional, ela se expressa por meio de acordos predominantemente bilaterais, com soluções de conflito que, às vezes, unilaterais, às vezes bilaterais, mas de caráter não vinculante. Por outro lado, quando nós olhamos aqui para o direito comercial internacional, existem autores, eu gosto muito do Michael Daly, a Jennifer Farrell, vários que publicaram pelo IBFD, que a gente consegue encontrar em língua inglesa, que eles dizem que há aqui uma negligência em especial quanto aos efeitos tributários desses acordos comerciais. É necessário que nós voltemos um pouco os olhos hoje, não apenas para a OCDE, que é tão privilegiada em nossos estudos, mas também para a OMC. A OMC que traz consigo agora um programa diferenciado e vinculativo. Em outras palavras, nós temos um contencioso tradicional ligado ao órgão de solução de controvérsias e ao órgão de apelação, que nos permite dizer a OMC contém dentes, né? Então ela morde, né? Nós, hoje não, né? Hoje ela está desmobilizada, mas nós temos um repertório fantástico, fabuloso, que é acessível hoje pela própria internet, pelo site, né, da OMC. Você consegue acessar esse repertório em diversas línguas, em diversos idiomas autênticos, né? Nós temos um regime sancionatório específico. É importante dizer isso para que a gente comece a pensar um pouquinho sobre o relacionamento desse
dessa rede de tratados e, na verdade, destas convenções comerciais e também convenções específicas para o âmbito do direito aduaneiro. Estou falando aqui de um lado da OMC, onde nós temos, por exemplo, o Acordo de Facilitação do Comércio, mas de outro lado também nós estamos falando da OMA, Organização Mundial das Aduanas, no contexto da qual nós temos, por exemplo, não apenas o próprio sistema harmonizado desde a década de 70, mas também aqui nós temos a Convenção de Kyoto revisada, que hoje encerra o seu período de graça. E por isso mesmo, nós, olhando para esse pano de fundo, nós sabemos, e nós temos essa tradição já dessa rede bilateral voltada para a tributação direta com maior ênfase, que o artigo 27 da Convenção de Viena vai, olha, o país não pode invocar seu direito interno para deixar de aplicar aquilo com que ele se comprometeu no âmbito internacional. E isso é importantíssimo, né, e tem ficado cada vez mais evidente, porque conforme o Brasil ele se compromete mais no comércio internacional, maiores são as preocupações sobre a tributação do comércio especificamente internacional e também, nós podemos dizer, do próprio direito aduaneiro, que são âmbitos de jurisdição do CARF, né, e, portanto, muito importantes para a gente, a ponto de nós termos inúmeras decisões, um amadurecimento institucional progressivo do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não é possível se contrariar um tratado. Há um meio específico para deixar de cumprir um tratado, que é denunciá-lo. E nós precisamos ter noção de que nós estamos diante aqui de um instituto como o Treaty of Right. Isso é algo a ser combatido. Então, quando nós olhamos para o âmbito da legislação mercosulina, nós temos também aqui no Protocolo de Ouro Preto a busca de se assegurar o cumprimento destas disposições regionais. Isso é muito importante e essa tradição, ela também pode ser buscada na própria legislação doméstica brasileira. Nós vemos, por exemplo, algumas disposições não apenas voltadas para a tributação, mas para o âmbito geral do direito. Nós olhamos, inclusive, para o Código de Processo Civil e encontramos ali disposições muito importantes. Trago aqui algumas delas, né? Nós podemos encontrar outras ainda, e também o próprio Supremo Tribunal Federal. Quero trazer um ponto bastante específico, porque é isso que talvez nos traga uma maior preocupação nesse momento, quando nós nos voltamos para o nosso CARF, né? Então, quando nós, diante deste contexto, lemos o artigo 26A do Decreto 70235, nós encontramos ali uma disposição muito clara. Nós somos obrigados a aplicar os tratados, as convenções e as leis. Então, seria vedado, portanto, até por uma forma da expressão da própria divisão dos poderes, deixar ou afastar a aplicação desses tratados. Isso é muito importante, porque essa disposição ela é refletida, ela ressoa no nosso regimento interno, no regimento interno do CARF, não apenas no antigo, mas também no novo, e você tem uma interpretação harmônica, consentânea, com a súmula CARF número 2, evidentemente, né? Então, não é cabível ao conselheiro do CARF realizar uma avaliação a respeito da constitucionalidade ou não de uma lei. Da mesma forma, não é possível fazer essa mesma avaliação a respeito de um tratado, de uma convenção. Não é concebível que se obste com recurso à súmula CARF número 2 a aplicação de tratados. Isso parece algo comezinho, isso parece algo simplório de ser dito e algo que fica visível quando nós enxergamos essa disposição textual. Eu trouxe vários exemplos aqui, eles estão disponíveis para baixar, mas não vou me ater a todos eles, mas eu gostaria de, pelo menos, mostrar alguns deles em que isto não vem sendo observado. É algo para a gente poder conversar. Então, se nós nos voltamos ao sistema GATT, né, em especial para a parte tributária, no artigo 1º e o artigo 2º e o artigo 3º do GATT, nós estamos buscando aqui dar sobrevida e concreção para ideários voltados à não discriminação. Nós temos, portanto, um compromisso. Um compromisso de que nós exerceremos o protecionismo. Há um protecionismo não proscrito. O protecionismo não proscrito é aquele que se encontra no artigo 1º, quando nós, por meio de uma lista de concessões, nós dizemos, nós discriminaremos. Como? Por meio do imposto de importação.
O imposto de importação, a tarifa, o direito aduaneiro em sentido estrito, é a única forma ou expressão do protecionismo de um país. E isto é negociação diplomática. Portanto, em lista diplomática, vocês vão ter, de maneira muito clara, a tributação efetiva, ou pelo menos potencial, de algum país sobre a tarifa. Nós estamos falando de uma barreira alfandegária do tipo tributário. E essa é a única forma. Quer cobrar mais alguma coisa na fronteira? Quer pôr mais uma medida de fronteira? Você pode. Direitos compensatórios ou antidumping, taxas de serviço voltadas à importação das mercadorias ou, alternativa C, tributação niveladora, equalizadora. Ou seja, nós construímos aqui, somos autorizados a fazê-lo, uma eclusa tributária. Quando nós olhamos para as fronteiras tributárias de um país, eu estou usando uma expressão do professor Henry Tilbury, nós temos aqui a possibilidade de colocar um caleidoscópio na fronteira para tentar entender como que nós podemos entender a função destes tributos. Em outras palavras, nós podemos modalizar, a partir de um ponto de vista funcional, a utilização destes tributos na fronteira. E, ao fazê-lo, nós compreendemos para que eles servem. E para que serve o ICMS, o PIS e o COFINS, a CID combustíveis na importação, o IPI na importação, senão para nivelar com relação à tributação interna. E quando nós temos consciência disso, que, de novo, parece algo analítico e comezinho, nós podemos começar a nos questionar, por exemplo, a respeito do adicional de 1% da COFINS. Essa foi uma discussão que eu tive na minha última sessão no CARV. A última sessão que eu participei como conselheiro foi muito bacana, porque a gente trouxe essa discussão, foi uma discussão muito rica, né, com alguém que eu admiro muito, que é o Dr. Arnaldo. Então, essa discussão sobre o adicional de 1% está aqui, para quem quiser assistir depois, por isso que eu não vou me ater a ela. Eu gostaria de mostrar uma delas, pelo menos, que é uma muito simples de ser observada, para que todos vislumbrem a forma pela qual nós expressamos o nivelamento e o nivelamento que não nivela, o surplus, aquilo que deve ser considerado como uma violação. E esta violação, por exemplo, fica muito clara quando nós enxergamos aqui esta situação. Imagine que, no momento da instituição da não cumulatividade, nós temos aqui, em 2004, PIS e COFINS a uma alíquota de 9,25%. E aí, em seguida, o Supremo Tribunal Federal, em 2013, ele analisa o PIS e a COFINS na importação. E diz, bom, o ICMS na importação não pode compor a base do PIS e na COFINS de importação. Isso super tranquilo, nós estamos falando aqui a respeito de aplicação de um acordo internacional. É o acordo de valoração aduaneira, o acordo de implementação do artigo 7º do GATT. E aí, veio uma lei, em 2013, e faz a exclusão do ICMS na importação da base, do PIS e da COFINS de importação. E estamos bem. Não estamos tão bem. Por quê? Porque isso causa uma distorção, uma falta de isonomia com relação ao mercado interno. E esta falta de isonomia com relação ao mercado interno, uma vez que houve uma defasagem na base do PIS e da COFINS de importação na fronteira, deve ser corrigida internamente no âmbito doméstico. Como nós fazemos isso? Correção de base não dá. Vamos fazer, então, um surplus na alíquota. E a alíquota do PIS e da COFINS passa a ser de 11,75% na fronteira. E estamos bem, tudo bem, isso foi bom, está certo. Agora nós voltamos a ter uma situação de nivelamento. O grande problema é que, logo em seguida, nós temos o grande julgamento, né, do tema 69, que exclui o ICMS da base do PIS e da COFINS de importação internos. Isso causa um problema, porque nós arrumamos a casa aqui em 2015, agora desnivelou de novo, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos baixar de 11,75% para 9,25%? Esquecemos de fazer isso. Tá? Esquecemos de fazer isso. Alguém precisa lembrar que precisamos fazer este nivelamento. Isso daqui é sobretaxa, você pode chamar do que quiser, mas, de fato, isso é protecionismo proscrito pelo sistema GATT. Trouxe vários exemplos aqui, não vou passá-los, evidentemente, por causa do tempo, mas quero agradecer a todos pelo convite, por estar aqui. Muito obrigado e dizer que é uma alegria estar aqui na PUC ao lado de pessoas tão ilustres que eu gosto tanto. Muito obrigado. Bom, Léo, eu quero agradecer ao Dr. Leonardo.
realmente passou o tempo, a gente é tão bom, né? As discussões são tão boas e tão diversas que a gente acaba esquecendo e realmente se vai. Bom, quero agradecer mais uma vez a ABDF, a CONCAF pelo convite, a presença de todos e dizer que está encerrado esse painel. Obrigado.